Apesar de ter nascido na geração Z, eu confesso que eu sou uma leitora bem resistente a formas de leitura que fogem da que é tida como mais tradicional, digamos, nos dias de hoje, que é simplesmente abrir um livro e começar a ler. Foi assim com o Kindle, que por muito tempo falei que não, leitura digital, jamais, meu negócio é papel mesmo. Aí acabei pagando a língua depois. Hoje tenho um Kindle, amo, já fiz até um vídeo sobre ele aqui no canal. E apesar de ainda preferir livros físicos, não me vejo sem Kindle. E foi assim também com audiolivros, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Felizmente, recentemente, os audiolivros têm ficado bem mais acessíveis e falo aqui não só em relação ao preço, mas também em relação à disponibilidade, à facilidade de encontrar. Até pouco tempo atrás era difícil encontrar audiolivros de qualidade. Hoje em dia, a quantidade de empresas que ofertam esse tipo de serviço aumentou bastante, o que facilita muito a vida de quem tem algum tipo de deficiência visual, mas também abre uma nova gama de possibilidades para leitores que gostariam de experimentar a leitura de uma maneira diferente. Mas espera, audiolivro conta como leitura? Esse assunto dá muito pano para manga e para a gente conseguir organizar melhor as ideias aqui nesta conversa, eu resolvi dividir este vídeo em tópicos. Tópico número 1, audiolivro, coisa de gente preguiçosa? 2, ler um livro e ouvir um audiolivro são a mesma coisa? 3 vantagens do audiolivro e, por fim, como eu faço para consumir audiolivros. Aviso que eu demorei um pouco a me render aos audiolivros, mas recentemente eu testei uma forma aí que particularmente deu muito certo pra mim e agora senti que o negócio engatou. E tô bem feliz com os audiolivros fazendo parte do meu dia a dia. Se você se interessou por uma parte específica do vídeo e quer pular pra ela, só checar a minutagem aqui na descrição. Audiolivro, coisa de gente preguiçosa? Antes de começar a estruturar este vídeo, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, questionando se vocês queriam que eu abordasse algum tópico específico em relação a audiolivros, para este vídeo ficar o mais completo possível, e eu recebi a seguinte mensagem que eu vou deixar aqui para vocês também. Audiolivros é pra gente preguiçosa. Leitura se faz com os olhos. E de início eu pensei em ignorar isso aqui, mas eu fui recebendo algumas mensagens que não diziam audiolivro é coisa de gente preguiçosa tão na lata, mas era algo parecido. Fui dar uma pesquisada na internet e eu vi que tem um preconceito mesmo por parte de leitores que adotam essa forma mais tradicional nos dias de hoje em relação a audiolivros. E eu talvez entenda de onde isso vem, apesar de nunca ter considerado o audiolivro coisa de gente preguiçosa, porque o que eu posso dizer agora pode parecer chocante para certas pessoas, mas vocês sabiam que tem gente que não enxerga? Pois é. Então falar que audiolivro é coisa de gente preguiçosa, olha, é simplesmente ignorar uma das coisas mais lindas da literatura, que é fazer com que você olhe além do seu próprio umbigo. Mas voltando para essa questão do preconceito com audiolivros, eu me mantinha meio distante dos audiolivros porque audiolivro me remetia a uma coisa muito presente nos dias de hoje, mas que eu queria manter longe dos livros, que é otimização. A gente vive nesta sociedade onde tudo tem que ser feito muito rápido, a gente tem que maximizar tudo, otimizar tudo, multitasking, fazer várias coisas ao mesmo tempo, levar o mínimo de tempo possível para fazer as coisas. E eu enxergo a leitura em meio a essa sociedade uma atividade que já pressupõe certa calma, certa lentidão, como uma forma até de resistência. E eu associava muito o audiolivro à experiência de você estar ouvindo um livro enquanto você faz alguma outra coisa. E isso me incomodava um pouco, talvez ainda me incomode, aliás, mas a gente fala mais sobre isso mais pra frente no vídeo. Mas o negócio é, a gente enxerga audiolivro como sendo algo meio moderno, né? Mas a verdade é que ouvir histórias não é algo novo. Aliás, muito pelo contrário. Pela maior parte da nossa história, narrativas foram contadas, foram transmitidas de forma oral, não de forma escrita. É só a gente pensar na época das cavernas, das pessoas se reunindo ao redor de fogueiras. Isso não é lenda urbana, essas coisas realmente aconteciam. Literatura russa, por exemplo, que é uma das minhas literaturas favoritas e uma das mais lidas do mundo, acredito eu, por muito tempo foi uma literatura oral. Inclusive, disse que é por isso que
O conto, essa forma narrativa mais curta, é bastante presente na literatura russa justamente por essa relação com a oralidade. Afinal de contas, geralmente as pessoas se reuniam para contar narrativas mais curtas mesmo, mas elas também se reuniam para ouvir narrativas longas, como, por exemplo, Os Miseráveis, O Conde de Monte Cristo, as obras do Dickens. Eram obras que, à época de suas publicações, eram publicadas em partes, em folhetins, e aí as pessoas se reuniam para ler uma determinada parte da história que tinha acabado de sair. E isso também não se restringe ao folhetim. Por muito tempo, o livro, o objeto físico livro, foi um luxo, era um item muito caro, então as pessoas também se reuniam, uma ficava narrando e as outras ficavam ouvindo. Ninguém ali estava com preguiça de ler, muito pelo contrário, as pessoas queriam muito consumir aquela história. E um outro ponto que eu penso ser legal colocar nesse tópico é: as pessoas processam informações de um jeito diferente. Só a gente pensar na gente lá na escola, na faculdade. Não sei pra vocês, mas pra mim, na faculdade, funcionava muito mais eu ficar quietinha, ali na minha, lendo o livro, fazendo o meu resumo, lendo o meu resumo, do que assistindo alguém explicar aquele conteúdo pra mim. Mas tinha uma colega que precisava assistir a aula, porque ela sentia que para aprender aquele conteúdo ela precisava de alguém falando para ela. E tem gente entrando para o mundo dos livros através de audiolivros. Sim, eu inclusive tenho um exemplo muito próximo de mim. Beijo, Pedro, talvez você esteja assistindo a este vídeo, que é um amigo meu muito próximo que não lia tanto e aí começou a ouvir audiolivros e agora, vez ou outra, ele pega um livro físico mesmo, pra ler. Tudo isso posto, acho meio complicado a gente falar que audiolivro é coisa de gente preguiçosa ou olhar pro audiolivro como sendo algo ruim. Ler um livro e ouvir um audiolivro são a mesma coisa? Não. Ler um livro não é a mesma coisa que ouvir um audiolivro. São processos diferentes, diferentes áreas do nosso cérebro são envolvidas. E eu vou deixar aqui na descrição 2 links para 2 matérias que eu considerei interessantes sobre o tema e queria colocar um trecho de uma delas aqui. Obviamente, ler e ouvir um livro são atividades diferentes, mas as informações obtidas tanto visualmente quanto pela audição convergem no cérebro para áreas da linguagem, da compreensão, da mesma forma, conforme explica o neurologista Adalberto Studart, da Associação Brasileira de Neurologia. E o Studart tem um outro ponto também. A nossa atenção é muito associada à informação visual. Não à toa, no cérebro, a área visual é maior do que a auditiva. Um dos pré-requisitos da leitura é movimentar os olhos para percorrer as linhas. Você fixa o olhar, a sua atenção, no que vai ler. Já na audição, você ouve com atenção, mas seus olhos estão livres para prestar atenção no ambiente. Assim, existe mais chance de se distrair ouvindo um audiolivro do que se distrair lendo na forma física. E esse foi um ponto muito colocado por vocês na caixinha de pergunta que eu abri sobre como se manter focado. Sinto que com audiolivro é mais difícil de manter concentração e é verdade, o audiolivro requer uma concentração muito maior, porque justamente os nossos olhos estão livres, caso você não tenha algum tipo de deficiência visual, é claro, nossos olhos estão livres para prestar atenção em coisas que estão ao nosso redor e isso facilita a distração, enquanto no livro físico, o fato de você estar segurando um objeto, muitas vezes você está grifando, marcando coisas, essa interação com um objeto físico, que eu sempre senti, aliás, que aumenta a minha conexão, que parece tanto óbvio, né? E eu descobri que é verdade mesmo lendo este livro aqui, muito bom, já falei sobre ele aqui no canal, fica a dica para vocês. Mas, enfim, eu sempre senti que esse processo todo de segurar, de me fixar no objeto, facilita a minha concentração. E é algo que a gente não tem no audiolivro, né? Você simplesmente não consegue ler um livro da maneira mais tradicional e fazer outra coisa ao mesmo tempo. É impossível. E uma das matérias que está linkada aqui na descrição para vocês traz um estudo interessante, onde foram separados 2 grupos, um de leitores e outro de ouvintes, e foi verificado que quando a narrativa era mais simples, mais linear, não tinha tanta metáfora,
a compreensão dos dois grupos foi basicamente a mesma. Mas quando ambos os grupos foram expostos a narrativas que tinham um grau de complexidade maior, que eram mais rebuscadas estilisticamente, etc., o grupo dos leitores acabou absorvendo e compreendendo melhor o que estava ali do que o grupo dos ouvintes. Justamente por essa maior facilidade que a gente tem de se concentrar quando a gente está efetivamente lendo um livro. Mas mesmo que não sejam a mesma coisa, mesmo que um meio ofereça maior facilidade que o outro para concentração, fato é que ambos possuem um mesmo fim: consumir uma narrativa, adquirir conhecimento sobre um determinado assunto. E mesmo com essa questão da distração, que eu tenho algumas dicas para driblar, aliás, eu ainda consigo enxergar muitas vantagens no audiolivro. Eu comecei a pensar em dar uma chance aos audiolivros através de uma narração de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu tinha recebido a dica de alguns inscritos, seguidores, quando eu estava lendo Grande Sertão Veredas, de que seria legal ouvir um audiolivro, porque a prosa do Guimarães Rosa é muito bonita, né? Não só escrita, mas também quando você a ouve alguém narrando pra você. Então eu fui atrás de uma narração, se eu não me engano ela tá até disponível aqui no YouTube, qualquer coisa eu deixo aqui na descrição pra vocês. E aquilo meio que explodiu a minha cabeça, sabe? Porque eu achei muito bom ler partes do livro dessa maneira e ouvindo alguém narrando enquanto eu ia acompanhando com o livro. E muitas vezes eu lia a narrativa em voz alta. Isso me ajudou muito a entrar, assim, no mundo do Guimarães Rosa, sabe? E aí eu pensei, bom, deve ter outras narrativas que se beneficiam desse tipo de coisa, né? Eu ouvi falar que isso acontece com as ondas da Virginia Woolf, que parece que ela tenta simular, né, o movimento das ondas através da escrita, não sei se procede. Pensei muito em poesia também, e nem só em narrativas que têm um certo efeito sonoro pretendido, sabe? Uma musicalidade ou algo do tipo, mas ouvindo audiolivros, eu ouço muito audiolivros assim, de livros de memória, de não ficção, e acontece muito de eles serem narrados pelos próprios autores. E, gente, isso dá toda uma camada nova pro livro. Eu ouvi o audiolivro de um livro que ficou bem famoso, chamado Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, e ele era narrado pela própria autora. E ouvir, no caso, a autora contando aquilo pra você, você sentia que em certos momentos a voz dela ficava um pouco mais pesada, parecia que ela tinha um pouco mais de dificuldade de narrar certas partes, certas lembranças que traziam claramente muita dor pra ela, e isso é algo que eu perderia ao ler o livro físico. Teve um outro audiolivro também em que eu ouvi e depois eu fui ler o mesmo trecho no livro físico que eu tinha, e eu vi que a autora tinha falado certa frase num tom super divertido, que me fez rir até durante a narração. E aí no livro físico eu fiquei, meu Deus, aqui não tem o mesmo efeito, né? E não, porque isso foi garantido pelo fato de que a autora estava narrando o livro. Acho que é legal ter essa ideia, sabe, de como o livro soa segundo quem escreveu o próprio livro. Outro ponto que me faz gostar bastante de audiolivros, poder cotejar, comparar o original com a tradução. Eu ouço audiolivros, nossa, em sua esmagadora maioria em inglês, e geralmente de livros que eu tenho uma edição física em português, então é legal. Eu já vou explicar mais sobre o meu processo, tá? E vocês vão entender isso aí. Mas voltando, então, eu ouço em uma língua e leio em outra. Então, assim, é legal ver certas escolhas que os tradutores fazem, ver se a tradução é legal, se questionar o porquê de certas escolhas. E aí eu sei que nem todo mundo deve se interessar por isso, tá? Mas eu sei que tem gente que deve achar legal aí, como eu, então resolvi pontuar essa vantagem. Mais uma vantagem, o tal do shadow reading, que é quando justamente você tá lendo um livro físico e tá ouvindo a narração ao mesmo tempo. Isso te ajuda muito a focar também. Inclusive é uma prática bastante utilizada por quem tá aprendendo o idioma, geralmente inglês, daí vem até o shadow reading, a expressão. Fiz muito isso, principalmente em tempos em que eu tava
com mais dificuldade de me concentrar e recomendo bastante. Outro ponto, e aí foi esse meu amigo que trouxe, o Pedro, que eu mencionei aqui. Muitas pessoas se sentem intimidadas pelo tamanho de um livro. Ai, meu Deus, que absurdo! Entendo, mas tem gente que sente. Que vê um livro desse tamanho e pensa, meu Deus, eu nunca vou ler isso na minha vida. Mas aí a pessoa começa a ouvir e pensa, isso aqui não é tão intimidante assim, eu consigo terminar isso, sabe? Então, mais um outro ponto positivo. E, por fim, a vantagem que é a única que me traz certo incômodo, que é justamente a questão da otimização. No mês passado, eu li 9 livros. Alguns foram mais curtinhos, então deu uma ajudada nesse número, mas a verdade é que eu não lembro da última vez que eu li tantos livros num mês só. E quando eu fui parar para olhar os títulos, eu percebi que 3 deles foram lidos majoritariamente via audiolivro. Mês passado foi o mês que eu resolvi fazer um faxinão aqui em casa, sabe aquilo de tirar coisa do lugar, jogar um monte de coisa fora, doar um monte de coisa, pois é. Fiz isso e ouvia audiolivros enquanto eu fazia esse faxinão. E aí nós entramos na última parte do vídeo, que é como eu faço para ouvir audiolivros. Eu já tô nesse mundo de audiolivros há um tempo, entre idas e vindas, aliás, mas agora eu tô dentro de vez, e eu acredito que o que me ajudou a aproveitar melhor essa alternativa aos livros é justamente ter testado muita coisa e encontrado o que funciona para mim. Então, o que funciona para mim, e aí você veja aí se funciona para você. Primeiro, eu só ouço audiolivros quando eu estou fazendo tarefas muito mecânicas, coisas que eu nem preciso pensar direito, sabe? Não preciso me concentrar efetivamente na tarefa para poder desempenhá-la. E aí eu digo, faxina, porque é isso, eu tô com o aspirador na mão, tô passando um paninho, é algo muito mecânico e eu consigo prestar bastante atenção no que eu tô ouvindo. Eu sei que tem gente que ouve audiolivro em academia, por exemplo. Não consigo, porque na academia eu gosto dessa questão, sabe, da consciência corporal, ver se o músculo tá contraindo, esse tipo de coisa. Tem muita gente ao redor também, então só ouço audiolivros nesses momentos mesmo, assim, fazendo faxina. E como eu trabalho de casa, cozinho praticamente todas as minhas refeições, ou seja, passo muito tempo dentro de casa, eu acabo sujando muita coisa, a casa é vivida, logo acabo passando muito tempo limpando a casa e eu gosto de ouvir audiolivros enquanto faço isso. E além de descobrir o que funciona, eu descobri também o que definitivamente não funciona, que é audiolivro de ficção. Para ouvir dessa maneira, assim, de estar ouvindo enquanto eu faço alguma tarefa de casa, né, faxina, etc., não funciona ficção pra mim. Eu tenho que estar realmente ali com o livro. Funciona muito essa prática do shadow reading, sabe? Ouvir o audiolivro enquanto eu leio o livro físico também. Mas sem o livro físico, audiolivro de ficção realmente não é pra mim. Eu fiz uma tentativa recentemente com um outro livro e eu descobri que não dá certo mesmo. Eu sinto que com ficção eu tenho muita dificuldade de lembrar das coisas, sabe? De lembrar detalhes. Com não ficção eu também tenho um pouco, mas bem menos. E aí achei um jeito de driblar isso aí, que é a dica final deste vídeo. Mas pra ficção não adianta, assim, essa questão do diálogo, as metáforas, eu sinto que eu realmente preciso estar ali com o livro físico. E aí a gente chega na minha dica final, que foi o que fez com que eu realmente passasse a amar audiolivros, que é a minha maneira atual de ouvi-los. Então é o seguinte, eu geralmente faço isso mesmo, de ouvir o audiolivro enquanto eu tô fazendo faxina ou algo do tipo, e eu decidi que eu só ouço audiolivros de livros que eu já tenho de forma física. Ai, meu Deus, Paloma, por que você não lê o livro? Então, porque eu quero estar lendo em um momento em que eu não conseguiria ler o livro de forma física. Às vezes eu tô fazendo faxina e eu não quero ouvir um podcast. Eu queria estar lendo, mas eu tenho que fazer a faxina porque a casa tá suja. Então eu recorro a audiolivros. E por que eu só ouço audiolivros de livros que eu já tenho de forma física? Porque o que eu faço? Eu ouço
o audiolivro, e aí dá pra saber, né, até qual capítulo eu fui, tem as marcações direitinho no aplicativo que eu uso o Storytel, aliás. Então, eu ouço, vejo até onde eu fui, e aí no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, eu pego o livro físico e vou passando o olho por aquilo que eu ouvi. Aí eu vou fazendo anotações, vou marcando, e aí eu resolvi algo que era um incômodo muito grande pra mim, que era justamente isso de não conseguir marcar meus livros, porque eu gosto de riscar livro, grifar, etc. E aí, em audiolivro não tinha como fazer isso, né? Mas com essa prática eu resolvi esse problema, e não só resolvi, assim, como eu acho que tem funcionado tão bem pra mim. Eu acho que, sério, eu retenho a informação de uma maneira muito melhor porque eu tô revisitando aquilo, né? Acaba que eu vejo a mesma informação duas vezes. Acaba funcionando meio que quase como uma releitura. Recentemente a gente falou sobre a importância da releitura neste canal. Aliás, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Então, pra mim tem sido perfeito. Outra coisa que me frustrava às vezes é que eu queria lembrar de alguma coisa do livro e aí eu tinha um pouco mais de dificuldade e revisitar aquela informação era meio difícil porque eu não tinha feito marcação ou anotação. E agora tudo isso está resolvido. Então, me contem aí se alguém faz uso dessa prática, se ficou animado, se funciona para você também, se você tem alguma outra dica. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Mas resumo da discussão é: acho que é besteira esse negócio de querer ficar comparando, sabe? Porque como a gente falou aqui, ler e ouvir não são essencialmente as mesmas coisas, mas no caso de audiolivro ele está servindo ao mesmo objetivo de ler um livro, né? Consumir uma narrativa, ter conhecimento sobre um assunto específico. Em resumo, consuma a sua arte da forma que você preferir. Se audiolivro funciona para você, maravilhoso. Se não funciona, tudo bem também. Mas não diminua outras formas de consumir uma história por conta de uma experiência pessoal sua. E para responder a pergunta que eu coloquei no começo do vídeo, sim, acredito que com o que a gente considera como leitura, que é ter conhecimento de uma determinada história, tê-la consumido, acredito que nesses termos não tem por que não contar audiolivro como leitura. O ser humano tem muito isso, né, de querer ficar comparando as coisas, e você pode achar mesmo que um é melhor que o outro, mas eu acho que talvez seja mais jogo pensar que ambos são válidos, são somente diferentes. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.